Saudações, amigos do canal Agartha. Uma das características centrais dos símbolos é o seu universalismo, tanto como o seu emprego multinível. O caráter central da Vesica Piscis, em especial, permite encontrar paralelos em diversas culturas e tradições. Na leitura cristã, o tema está associado à Virgem em seu poder gestador do Logos, fato este que recebeu sabidamente a intermediação do Espírito Santo. Então, teremos três elementos centrais em pauta, enquanto origem, meio e fim, por assim dizer. O presente tema entra em complemento com outros estudos paralelos já apresentados sobre símbolos capitais e universais na sua abrangência, que são a cruz ansata e o globo alado serpentino, ambos com grande proeminência no Egito Antigo, mas também presentes com muitas variantes ao redor do mundo, tal como o simbolismo de Ajna Chakra e do Vajra ou Dorje. O símbolo em questão da Vesica envolve basicamente dois círculos entrecruzados a partir dos respectivos centros, criando entre si um núcleo que representa o útero simbólico propriamente dito, com suas geometrias derivadas. Deste modo, o simbolismo da Vesica nos permite, em primeiro lugar, tratar da questão do dualismo cósmico, tal como das resultantes das suas interações. Em nosso estudo, buscaremos analisar, porém, o símbolo em questão desde os ângulos do macrocosmo, do mesocosmo e do microcosmo, ou seja, na evolução do planeta, da sociedade e do indivíduo. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Vesica Piscis significa literalmente bexiga de peixe, em latim. Este simples termo já nos remete a questões astrológicas e ao simbolismo cristão. Se observarmos o símbolo do signo de peixes, veremos que já ali existem dois peixes formando arcos ou semicírculos unidos por um traço central para simbolizar o equinócio. É evidente, pois, que o paralelo é gritante. Acontece que a própria era de peixes comporta em si um simbolismo de completação das coisas e de transição cósmica, justamente por se tratar do último signo do zodíaco. Nessa altura, devemos começar a avaliar, pois, a própria questão dos arcos, no seu dualismo característico. Acontece então que, apesar da Vesica envolver dois círculos, eles também integram uma unidade maior, de modo que sua aplicação a tal divisão do tempo cósmico resulta tão somente natural. Primeiramente, devemos olhar, porém, para a unidade do grande ano de Platão. Certamente existem leis cósmicas e matemáticas por detrás deste ciclo de quase 26 mil anos, que é o grande período da Revolução Precessional ou do movimento de nutação do eixo da Terra até retornar ao mesmo ponto. Então, qual a razão da ênfase também nos arcos do tempo cósmico, tal como observado em várias tradições antigas, onde tais divisões eram chamadas, por exemplo, de o grande ano persa? Na Índia, temos aqui os ciclos do Manvantara e do Pralaya, também ditos o dia e a noite de Brahma. Ora, esta imagem figurativa já soa eloquente para caracterizar os contrastes entre ambos os arcos do tempo cósmico, ditos então como de criação e de dissolução do universo, coisa que, de resto, atesta a unidade e a complementaridade destes ciclos, que correspondem também ao simbolismo taoísta de Yin e Yang. Existe, com efeito, várias formas de analisar estas ideias. A estrutura zodiacal oferece um quadro conhecido das subdivisões do tempo cósmico em eras, mas devemos procurar olhar ainda por detrás disto, para encontrar as próprias chaves geométricas que estruturam estas mesmas divisões do tempo. A geometria dos círculos pode ser analisada de diferentes formas, e para os presentes propósitos, devemos tomar inicialmente a medida do raio da circunferência para encontrar as divisões sextuples resultantes. E neste sentido, a Vesica Piscis representa, na sua singeleza geométrica,
rigorosamente o mesmo simbolismo do caduceu grego e do globo alado serpentino. É isto que leva, pois, à divisão dos arcos do zodíaco em 6 signos também. Aliás, o próprio número 6 já sugere uma forma espiral para assinalar um desdobramento das coisas. Existe, porém, zodíacos com divisões diferentes, em função da própria diversidade das estruturas cósmicas, cumprindo assim outras funções na ordem geral. Estamos falando, pois, de tempo, uma realidade tida como o próprio útero das coisas, da mesma forma que as energias zodiacais têm uma natureza psíquica e, como tal, também feminina ou passiva. Posto isto, devemos tratar das transições destes grandes ciclos, e que são também as suas combinações. Este é o momento das confluências, tal como da magia característica das energias crepusculares. Tais momentos carregam consigo uma concentração natural de forças, como que recebendo a energia reunida do ciclo que termina. No crepúsculo noturno, a vida se recolhe celebrando o final de um dia, e na aurora diurna a vida redesperta repousada, pronta para recomeçar um novo ciclo de atividades. Por envolver uma renovação de coisas, tais transições desencadeiam também poderosas revelações espirituais, e que são, neste caso, daquela ordem mais elevada, na forma dos grandes avatares de Brahma, que são os Kumaras. No esoterismo, este fato é bem conhecido pela lenda da chegada destes Kumaras na transição da última ronda mundial. Então, aqui mesmo temos a questão do Logos, do Verbo Divino revelado. De imediato, o tema nos remete ao simbolismo dos 12 apóstolos reunidos em torno do Cristo, e onde a representação mais perfeita e simétrica, repleta de alusões esotéricas com efeito, está na Santa Ceia de Da Vinci, onde os apóstolos se encontram perfeitamente divididos em 2 grupos. As filosofias do tempo reservam para estes momentos culminantes certas medidas especiais, que podemos chamar genericamente como fractais. E, na verdade, a própria proporção de 10% do tempo total para essas transições já induz a uma ideia solar ou de logos. Com efeito, o símbolo da Vésica se afigura, acima de tudo, como uma excepcional representação da ideia de fractal, este elo criador, transformador e renovador entre os ciclos. Eis que os antigos dedicaram os seus maiores esforços para representar, através de sínteses supremas, comumente relacionadas à própria divindade, as fórmulas que tratam da transição das coisas dentro dos seus contextos gerais. A doutrina do Manvantara demonstra que este fractal, na verdade, é duplo, por ser construído a partir de partes do ciclo que finda e do ciclo que começa, ocupando 10% do tempo total de cada um destes. E a Vésica Piscis retrata muito bem, pois, a este espaço ou unidade comum a ambos os ciclos. O simbolismo do Espírito Santo fecundador pode ser depreendido do caldo de cultura universal que se forma neste momento de transição, conformando a base energética dos fractais. Quando um avatar vem ao mundo, vem também no seu entorno histórico vários sábios proeminentes, e seria dentre estes que emergirá por fim o próprio avatar, como a colheita mais nobre de uma geração de buscadores que atenderam a um chamado especial dos tempos. Geralmente, estes seres são representados na forma de 7 sábios, rishis ou arhats, mas isso faz alusão apenas a um grupo principal, da mesma forma como também havia 7 apóstolos principais de Jesus. Ao fim e ao cabo, esta pleiade de grandes iniciados termina por representar também o conjunto dos ciclos que agora chegou à sua conclusão. E, mais exatamente, toca entrever para isto aquela geometria oculta dos diâmetros da circunferência e do valor de π como fórmula de triangulação do espaço-tempo, como origem, então, do ciclo caldeu de 8.640 anos e das suas metades. Estes são aspecto, pois, de Alaya ou da alma cósmica, representada pelas asas do caduceu. E aqui voltamos à menção da Era de Peixes por representar um momento de transição zodiacal,
permitindo relacionar Jesus aos mencionados avatares maiores de Brahma, que é a grande divindade criadora no hinduísmo, podendo ser relacionada daí ao Deus Pai cristão. Na analogia astronômica tropical, tem-se aqui um momento de equinócio ou de equilíbrio entre dia e noite. Não obstante, uma autêntica transição cósmica possui maior relação com aqueles momentos de final de ciclo solar que são os solstícios, especialmente o de inverno neste caso, relacionado com o subsequente renascimento do Sol, donde o próprio simbolismo do Natal ou do natalício divino. Por essa razão, era comum haver mais de um calendário nas sociedades antigas, um religioso para a ritualística sagrada e outro civil para as coisas temporais, e para celebrar daí as 4 grandes festas sazonais. E nesse sentido é que a era de Aquário, que surge atualmente, também integra um fractal cósmico de transição, razão do simbolismo dos 4 animais sagrados das hierofanias, dependidos dos signos fixos do zodíaco, atribuídos também aos 4 evangelistas. Com relação ao microcosmo, podemos relacionar a mesma geometria sagrada aos ciclos de iniciação do Logos. Existem 6 graus até o alcance da avatarização e outros 6 graus após e durante esta conquista, não obstante a hierarquia divina estar atualmente ainda em formação no planeta, dando tal coisa também margem à ideia das esferas embutidas ou latentes da Vésica, tal como se apresenta da mesma forma na árvore sefirótica da Cabala. Como nos encontramos na 4ª ronda de evolução planetária, e daí também a ideia dos 4 Kumaras, a evolução divina está consumando hoje, então, a sua 4ª iniciação cósmica, que é outra razão do simbolismo dos 4 seres da esfinge acima mencionados, relacionados, pois, aos 4 princípios ou elementos da natureza em geral. Este tema pode ser aprofundado através da análise dos chakras, onde toca ao 6º chakra ou ajna o grande papel da transição dos ciclos cósmicos. Daí a sua forma também ser praticamente idêntica à da Vésica Piscis. E neste caso, aquilo que se tem em correspondência ao Logos é a presença da mônada divina no 6º plano de consciência. Contudo, temos já apresentado estudos relativamente exaustivos a respeito deste assunto em particular neste mesmo canal. Recorrendo ao simbolismo feminino, tal como as próprias hierogamias, no episódio das curas de Osíris, ocorreram na verdade 2 curadoras principais ou deusas mães, porque Néftis também participou do quadro juntamente com Ísis, cumprindo assim o duplo papel feminino na correspondência das grandes esferas da Vésica. Não obstante, Néftis cumpriu um papel mais obscuro, talvez até em vários sentidos deste termo, dando à luz um bastardo, Anubis, mas que também teria o seu papel nos mistérios de Osíris como o deus dos mortos, isto é, dos iniciados, a quem guiaria para o paraíso ou para a reencarnação, caso nele fossem encontrados méritos suficientes. Por fim, devemos fazer alguma referência também ao mesocosmo, onde podemos tratar, então, do tema das sub-raças humanas à luz das profecias. Como disse Helena Blavatsky, o Buda Maitreya, que muitos associam ao Kalki Avatar do hinduísmo, em tudo semelhante, por sua vez, ao Cristo Cavaleiro do Apocalipse, surgirá na 7ª sub-raça Arya. À luz da Vésica e da geometria sagrada dos círculos internos da circunferência, podemos ver que o 7º subciclo pertence à transição, e, como tal, integra ambos os ciclos maiores já, o do passado e o do futuro. A própria Blavatsky relacionou esta 7ª sub-raça à América do Sul. No entanto, tem-se nesses ciclos teosóficos ou orientais o problema dos véus, já que são formulados em termos basicamente irracionais. Felizmente, a própria literatura teosófica fornece chaves para a transposição destes ciclos, resultando em torno de 600 anos tão somente cada sub-raça, e que é também o ciclo da renovação das religiões na humanidade, como mostra a importante sequência histórica
Krishna, Abraão, Buda, Jesus e Maomé. Afinal, o verdadeiro conceito racial é apenas incidentalmente étnico, valendo-se antes da necessidade de renovação das coisas, tendo a religião e a espiritualidade no seu cerne. E neste caso, considerando que se está encerrando também a era racial em vários calendários, isso significa que esta sétima sub-raça acha-se em plena vigência na atualidade e rumando mesmo para a sua conclusão. De modo que, na atualidade, nos encontramos no próprio coração do vórtice espaço-temporal da Vesica Piscis cósmica. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.